quais são as métricas, assim, que pra vocês são mais importantes? Porque, por exemplo, no e-commerce a gente é muito agarrado no CPA, né? O negócio é a aquisição ali, CPA, ticket médio. e o retorno e fica mais naquilo. Numa empresa do tamanho que tá a Conta Simples hoje, o que vocês mais analisam, assim, como métrica que é importante? Tem algumas métricas que são importantes e depende muito da área do time, né? Mas métricas norte da empresa é sempre a receita. Sim, a receita assim, é a nota, né? Métrica norte, ali. assim. Porque é o que Pra vai... todos, né? Coringa. Porque nem sempre, assim, pra gente talvez o CPA não seja o mais importante, sabe? Mas o que a gente olha sempre quanto que é a nossa receita? Quanto que a gente tá gastando por mês? Quanto que a gente tá crescendo, não só em receita, mas quanto que a gente tá crescendo em termos de número de clientes. Então essas são, como é que tá o nosso volume transacionado, que é uma proxy, né? Mas como tá o volume transacionado? Então tem algumas métricas que são super importantes pra gente, que a gente acompanha sempre. Ah, legal. Boa. Vou puxar aqui, ó, as perguntinhas da galera que o pessoal mandou. Ó, uma legal aqui, ó. Falando aí sobre investimento, né? Que vocês captaram uma grana muito alta, assim. Como que funciona, né? O investimento, parte vai para os sócios? Uhum. Cara, existe assim, caiu a grana aqui, pô, vou comprar Vou gastar. Comprar um apartamento, comprar um Porsche. Cara, existem algumas dinâmicas onde isso acontece, tá? Então, que é o pessoal chama de secundária, né? Então, é igual quando acontece um IPO, em geral, você tem a primária, que é o que vai pro caixa da empresa, e você tem a secundária, que é o que daí, é venda de ações dos sócios, ou até mesmo dos fundos que investiram e por aí vai. Então, essa é uma dinâmica que acontece, e que ela funciona justamente para você diminuir um pouco o risco dos fundadores, né? Porque, o pessoal tá ali, né? Tá 100% do negócio tá ali, né? Então, o risco é total, né? Então, isso acontece, é uma dinâmica que acontece normalmente para ir diminuindo o risco do pessoal, tá? Mas é uma dinâmica que acontece não pode acontecer, né? Não é obrigatório, mas que pode acontecer tanto para dar liquidez para os sócios, para dar liquidez para fundos de investimento, ou para dar liquidez de investidores, anjo. Então, depende da rodada. E depende muito de negociação com os fundos, porque daí eles falam assim, beleza, eu vou entrar, mas a partir de quando eu entro, não pode ter mais nenhum anjo, e aí eles vão e, daí... Vai colocando as regras ali, né? Vai colocando regra, vai colocando governança, né? Sim. Então, é igual quando acontece um IPO, por exemplo, que, você vende, a empresa vende ações para colocar dinheiro em caixa, e pode ter outros assim também que vendem também. Então é possível, então, receber um aporte ali, comprar um jatinho, um apartamento. Depende de com quem, né? Depende da empresa. Cara, se fosse o cara do WeWork, talvez sim, né? Boa. Outra aqui, quando procurar investimento, né? Uhum. Então, quando que você acha o momento ideal para acontecer isso? Ir em busca de investimento? Existem duas formas de pensar assim, né? A primeira ou de agir. A primeira se você não tem capital necessário para começar o negócio, talvez você tenha que já começar com investimento. Então, essa é uma primeira forma. E existe investimento para quem tá começando? Existe. A gente, por exemplo, não tinha dinheiro para começar. Daí você chega lá só com a ideia e a gente chegou com a sorriso. ideia e aí e aí os investidores, Caramba. os primeiros investidores investiram no time, no que a gente tava falando que ia fazer e tudo mais, né? Caramba. Então, só muda a proporção ali no caso, né, do investimento. Muda o tamanho, sim. Mas tem uma outra forma de pensar que é o famoso bootstrap, que a gente chama, né? Que é, suponha que você tem já ali um capital, ou tem um certo dinheiro que você pode investir você no negócio para começar. Em geral, se você começa assim, você vai ter um pouquinho mais de folga, por exemplo, para rodar, criar um produto, testar as primeiras versões, fazer mais maduro, né? Um pouquinho mais maduro, em geral, você consegue talvez ali ter condições melhores e tudo mais, tá? Mas o momento de você levantar o investimento é quando você, ideal, talvez você já tenha ali um produto testado, um produto validado, com um mercado, onde você fala assim, agora preciso evoluir algumas coisas e vou crescer. Então é isso, sim.
Esse talvez seja um dos momentos ideais. Mas nada impede também, eu tenho uma ideia de algum produto e já ir atrás de investidor. Não, a sua vai jornada só vai ser mais difícil. Você vai conseguir, daí é outra coisa. Mas a jornada tende a ser mais E difícil. aí vocês começaram assim, então, não tinha Sim. caixa e já começaram com o investidor.